Boa noite para quem está chegando agora. Vamos aguardar só um pouquinho o pessoal chegar. Olá, tudo bem, Eugênio? Que bom que você está aqui, amigão. Convida aí as amigas, um monte de pacientes que eu sei que você tem, que sente dor crônica. Talvez nunca ouviu falar que é possível ter alívio. Vai pegando um aviãozinho aí, vai colocando, clicando e enviando para os seus amigos, tá bom? Oi, saudades também, Marcela. Vai enviando o aviãozinho aí para os amigos, para as amigas, principalmente quem você sabe, mãe, pai, tio, parente, todo mundo que você tem aí que sente dor crônica, que sente dor e já não sabe mais o que fazer e acha que não vai conseguir, que acha que não tem alívio, que não tem possibilidade. O assunto é bem interessante, mas hoje, como a gente vai pensar um pouquinho dor fora da caixa, faz-se necessário que a gente utilize alguns termos, descomplique alguma coisa, mas no final a gente vai ter uma prática muito bacana de relaxamento. Tô aguardando vocês, tá bom? Convido o pessoal aí. O horário eu sei que é meio complicado. Seja bem-vinda, Adriana. Tudo bem com você? Se você já tá por aqui, vai aproveitando e convidando os amigos, tá? A gente vai dar aí alguns minutinhos ainda. Passa o aviãozinho aí, a setinha, e encaminha para o máximo de pessoas que você conhece. Diz assim, olha, nós vamos conversar um pouquinho sobre dor, mas na verdade a gente vai pensar dor fora da caixa, ok? Não sei o que você já ouviu falar de dor, o que você já experimentou de tratamento, eu não sei. Eu sei que hoje a gente vai conversar, não é uma aula, é uma conversa, mas é uma conversa onde iremos ter aprendizado. E o principal objetivo, porque eu não posso falar de algo e depois não vir com uma solução, né? A gente apresenta o problema e não tem solução. Então a gente vai dar algumas oportunidades de você ir conhecendo mais, de ir trabalhando um pouquinho mais pro alívio da sua dor. Olá, Mércia, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda mesmo. Bom demais ter vocês aqui. Tô aguardando só um pouquinho, tá? O pessoal chegar, eu acho que o horário de rush ainda aí em alguns lugares, principalmente São Paulo, Rio. Umas amigas que colocaram Rio Grande do Sul, pessoal que tá chegando ainda. Vamos lá. Vou esperar só mais 3 minutinhos. A gente começa com quem a gente tiver, combinado? Que o objetivo é a gente poder interagir um pouquinho, tá certo? E quem sabe hoje você já pode dormir tendo um pinguinho de alívio. Olha que coisa boa. Boa noite mais uma vez. Quem já chegou aí cedinho, só um pouquinho de paciência. 1 minuto agora, tá? 1 minuto e a gente começa com quem a gente tiver. Aproveita, em 1 minuto dá pra fazer muita coisa. Aproveita, vai, convida os amigos, aquelas pessoas que você sabe que tá sofrendo com dor, mas que nunca ouviu falar, ou já desistiu de acreditar que é possível viver sem dor, que é possível. Quando a gente fala viver, não é que você não vai experimentar dor, nós somos seres sensitivos e vivemos sempre tendo reações, né? Mas o certo é que você que sente dor há muito tempo, que acha que não tem mais jeito, você pode experimentar alívio. Existem muitas formas, mas o principal é mudança. Nosso pensamento de compreender o que estamos, vivendo, nosso momento, e a parte que corresponde para a gente fazer. Porque afinal de contas, quem melhor do que você mesmo para poder conhecer o seu corpo? Você não pode deixar na mão de
um terceiro, mesmo que ele tenha estudado muito. Mas você precisa se conhecer, você precisa conhecer o seu corpo, você precisa saber um pouquinho, entender, pesquisar. E principalmente, seja bem-vinda, Simone, seja bem-vinda, viu? Bom demais ter você aqui, tô feliz de ter você aqui. Aproveita e chama as amigas, tá? Quem você sabe que tem dor, que tá precisando, quem sabe ouvir algo que nunca ouviu. Ah, mas a ciência tá tão moderna, Jane, eu já ouvi tanta coisa. É verdade. Mas você já experimentou, já praticou, já sentiu assim que precisava fazer a sua parte? Olá, Matheus, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Essa live é Pensando Dor Fora da Caixa. Se você tem aí amigas, mãe, parente, pessoas que você sabe que sente dor, que precisa de repente conversar um pouquinho sobre essa ideia de pensar dor fora da caixa, passa o aviãozinho, ok? Seja bem-vindo, Cio Santiago. Ok, gente, vamos lá? Vamos começar. É o seguinte, boa noite, mais uma vez agora, para todo mundo que chegou. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Como eu já falei no início, a gente vai ter uma conversa, isso não é uma aula, porém em conversas nós trocamos informações e nós crescemos juntos, né? E hoje nós vamos começar uma série toda quinta-feira, ter lives ensinando um pouquinho sobre dor fora da caixa. E hoje é Pensando Dor Fora da Caixa. Vamos trabalhar um pouquinho, talvez conhecer alguns termos que vocês de repente nunca estão familiarizados, ter o processo de conhecer um pouquinho mais, né? Poxa, eu nem sabia que eu tinha esta dor, e ter a oportunidade de pensar um pouquinho dor fora da caixa, porque a ciência ela está sempre evoluindo, está sempre crescendo, e nós estamos aqui para crescer. No final, a gente vai ter uma prática, experimentando dor fora da caixa. Vamos fazer alguns exercícios bem simplesinhos, movimentos suaves. Quem sabe você hoje já dorme? Que um alívio, não é não? Então vamos lá. Para quem não me conhece, tá certo? Para quem não sabe quem eu sou, ou que tá só me vendo, seja bem-vinda, Elizabeth. Para quem não sabe quem eu sou, eu me chamo Jane Liz Reis. Eu sou mãe da Anne, 10 anos, do Anthony, 9 anos. Eu sou fisioterapeuta há 20 anos. Eu sou especialista em reabilitação neurofuncional e quiropraxia. E eu sou uma apaixonada por estudar neurociência, pesquisar, ler artigos, estar sempre buscando conhecer neurociência e a ciência do movimento humano. E eu acredito de verdade, como profissional, mas também como portadora de dor, que é possível ter alívio sim das nossas dores. Sejam bem-vindas vocês que estão chegando agora. Tassiana, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Então, gente, vamos conversar um pouquinho sobre dor. E eu já peço que você continue convidando alguém, tá? No final, vou repetir isso. No final, a gente vai fazer uma prática bem legal. Então, fica com a gente até o final, ok? Então, eu sou fisioterapeuta, 20 anos, como já falei. E desde 2022 também sou a criadora de um movimento que eu quero difundir para o mundo, para o Brasil, para a Bahia, como diz o povo, que eu sou de lá, né? Que é o movimento Dor Fora da Caixa. O que seria o movimento Dor Fora da Caixa, Jane? Bom, como diz a música lá do BBB, só Deus sabe o que eu fiz para chegar até aqui, tá? Então passei muitas situações que me limitavam na vida e eu comecei a pensar, né? Um pouquinho fora da minha caixa, pensando, é sempre assim? Será que eu não posso ter outros pensamentos? Pensamento crítico, analítico. E aí eu comecei a
a pensar dor fora da caixa. E vocês sabem que mudança no pensamento é a primeira etapa para a mudança e transformação. E quando eu comecei a pensar um pouquinho sobre a minha dor fora da caixa, em todos os aspectos, dor física, emocional, a minha vida mudou 360 graus. E eu fiquei pensando, quanta coisa maravilhosa eu recebi de Deus. Eu não sei qual é a sua crença, eu não sei em que você acredita. Olá, Mari, tudo bem com você? Oi, Lucas. Lucas chama sua tia, de repente seria bom para ela ouvir. Enfim. Então, queridos, eu não tenho como tirar Deus da equação, de tudo que eu vivi, das coisas que eu já experimentei e das coisas que eu consegui vencer na vida. E desde o ano passado, eu tenho experimentado coisas assim extraordinárias pela mudança, né, do pensamento, pensar um pouquinho fora da caixa. E aí eu fiquei pensando, eu não posso ficar só para mim, eu quero realmente ajudar mais pessoas. E ao longo desses 20 anos de formada, eu tinha várias angústias no meu coração, questionamento, porque eu queria muito fazer mais, e eu fiquei pensando como eu posso ajudar mais pessoas. Só que, como eu falei no início, eu tinha algumas travas, né? Então, para eu estar aqui com vocês hoje, eu venci um monte de bloqueios meus, de blogueira e tal, mas eu entendi que quando você recebe algo, você precisa compartilhar. E eu realmente tenho experimentado coisas extraordinárias, e eu entendi que lendo muito, conhecendo um pouco, né, aprendendo cada dia mais com a ciência, a gente pode colocar em prática as mudanças, né, através do pensamento, através da nossa mudança aqui, chave, e realmente pensar fora da caixa. E aí aqui nessa live nós estamos pensando dor fora da caixa. Conhecer um pouquinho. Olá, Leilane, seja bem-vinda, querida. Oi, Jussi. E aí a gente vai pensar um pouquinho. Talvez você ouviu coisas sobre dor que você de repente nunca pensou de será. E eu perguntei hoje à tarde na caixinha, lá nos stories, quais são suas crenças sobre dor? O que você já ouviu falar sobre dor que você pensa assim, não, eu realmente acho que é isso. Dor, se sente dor não pode mexer, tem que ficar de repouso. Não, se tá doendo é porque realmente tem alguma coisa muito grave. Não, porque se tá doendo aqui, o problema é aqui. Já ouviram isso? Alguém já ouviu aqui? Se você já ouviu alguma coisa, compartilha aqui comigo, comenta. Vai colocando assim, Jane, eu já ouvi tanta coisa sobre dor, ou eu nunca ouvi nada. Enfim. Queridos, todos nós temos uma história. Todos nós. Nós somos a somatória das experiências que nós vivemos, das alegrias, das tristezas, dos traumas, e toda essa somatória vai resultar em quem somos. Então, eu fico pensando, sabe, há mais ou menos 2 anos eu tenho renascido como uma fênix. Eu enfrentei caminhos que eu julguei que eu jamais conseguiria trilhar. Eu tive muita ajuda. E é por isso que eu quero ajudar pessoas, porque quando a gente recebe uma das premissas do corpo, a saúde, cada célula nossa, a natureza inteira, ela nunca trabalha só para ela. Ela sempre produz. Você já viu a árvore? A árvore, ela come do próprio fruto? Não. O rio, a vida que ele dá, ele desemboca, ele nunca fica para ele. Se ele ficar ali parado, ele morre. Ele sempre vai desembocar, vai dar vida no mar. Então, a natureza inteira, ela trabalha para propósito, para servir. E eu fui tão abençoada por Deus. E eu tenho me sentido assim tão feliz das oportunidades que Deus tem me dado. E eu tenho experimentado na prática, não só como profissional da saúde, mas como paciente, de quem sente dor, como é maravilhoso experimentar mudança, pensamento, alívio e a certeza de que é possível sim ter uma vida muito melhor sem dor.
Oi, Andréia, seja bem-vinda, querida. É verdade, Simone. Simone tá aqui comigo. A gente começou um processo agora de tratamento, né, Simone? E eu espero, em nome de Jesus, que você tenha grandes resultados, minha amiga. Tá só começando. Jussi diz, ouço muito sobre dor. Minha mãe reclama muito de dores. Pois é, Jussi. Essa é a realidade de muita gente. Olha, a estatística mundial diz que de cada 3 pessoas, uma sente dor crônica. Isso é praticamente, vamos dizer assim, quase equiparando aí com epidemia, né? Então, assim, obrigada, André, diz que eu tenho mão de fada. Mas o objetivo é esse, eu poder ajudar mais pessoas e eu não tenho como estar perto de tanta gente, né? Eu gostaria de poder ajudar mais pessoas de perto, mas não posso. E aí foi isso que Deus foi colocando no meu coração. Então, eu fico imaginando assim, eu sei que tem muita gente competentíssima. Eu sigo alguns caras assim fantásticos que falam de dor. São catedráticos, eu fico, uau, que gente, galera top. Mas eu fico pensando, será que Dona Maria, será que a minha vizinha, será que Dona Rita, será que Ana vai conseguir compreender ou assimilar ou captar tanto conhecimento? Será que é possível a gente descomplicar um pouquinho e ajudar essas pessoas a pensar dor fora da caixa na linguagem delas? Então, eu fico, sabe assim, percebendo que é possível sim. É verdade, Tassiana. Vamos falar um pouquinho sobre isso nas próximas lives, mas vou citar um pouquinho aqui também. Sim, a dor, ela tá muito associada ao emocional. E já a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, queridos, há 2 anos eu tenho renascido como uma fênix. E eu fui enfrentando coisas e eu consegui trilhar caminhos. E eu tive tanta ajuda, eu tive mãos que estiveram dispostas a segurar na minha e dizer assim, vamos, é possível, é possível. E eu comecei a criar hábitos que eu não tinha antes e que eu sabia, mas eu não praticava. Eu ouvia falar muito, sabia muito na teoria até, mas o que adianta você saber a teoria e você não praticar? E aí você não tem o alívio porque você não pratica, não é? E aí, assim, essa mudança de pensamento foi me dando liberdade. E essa liberdade, conhecendo liberdade, eu fui tendo o alívio que eu tanto desejei. E eu quero dizer pra vocês que em 2022, até medalhista de competição de crossfit eu fui. Já pensou? Imagine. Tudo isso eu só posso, assim, reconhecer Deus, respeito, não sei quem aqui crê em outra coisa, enfim, mas precisamos, e é um dos pilares inclusive para a mudança do pensamento, a espiritualidade. Você precisa acreditar que tem algo maior que você, porque suas células, elas precisam de propósito, elas precisam ser nutridas de pensamentos que ajudem você. Então, o nosso cérebro, ele tem uma capacidade fantástica de realmente acreditar nas palavras. E é interessante que o nosso cérebro, por mais fantástico que seja, um dos órgãos mais maravilhosos, na verdade eu diria o centro de tudo, o comando de tudo. O nosso cérebro, ele tem um curto-circuito às vezes, que muitas vezes não diferenciar realidade de fantasia. E aí entra muita coisa. Boa noite, Danúbia, boa noite, Flor, boa noite, bem-vinda, Mona Lisa. E aí o que acontece é que, como ele tem essa condição aí que muitas vezes ele não difere a fantasia da realidade, nós podemos ajudar o nosso cérebro. Se é para enganar, então vamos enganar para o bem, né? Vamos dizer assim? E muitas vezes ele está sofrendo, ele está captando reações, ele está dando reações ao nosso corpo e captando informações que são completamente distorcidas, né, da nossa realidade. Seja bem-vinda, Zana. Olá, Merinha, seja bem-vinda. Então, queridos, meu coração é só gratidão. E eu, pensando em tudo que eu já vivi, eu realmente, esse ano, coloquei no meu coração como um propósito ajudar o máximo de pessoas, principalmente mulheres como eu, a terem um alívio, a experimentar na prática o que era em ser livres
de suas dores, ok? Nem sempre você vai ter o alívio completo, não posso enganar a ciência. Existem tipos de dor que você não vai ter a cura plena, mas para isso eu quero dizer que existe um Deus poderoso. Para onde a ciência não alcança, para onde os médicos não têm explicação, essa é a minha crença, Deus pode tocar. E aí você não pode jamais desacreditar que é possível. Então, crenças que vão colocando no nosso corpo cargas tão pesadas que a gente vai vivendo como se carregasse 300 quilos nas costas. Seja bem-vinda, Kathleen. 300 toneladas para alguns, né? Tem algumas pacientes minhas que dizem assim: doutora, eu carrego como se eu estivesse carregando o mundo. Eu falei, minha amiga, o mundo é muita coisa para você carregar nas costas, né? E isso, gente, não tem como não causar efeitos no nosso corpo. Só que não é só isso. Nosso corpo, nós precisamos entender, e quando eu falar isso aqui, vocês agora já vão entender. Toda vez que eu falar biopsicossocial, bio vem da nossa biologia, psico, nosso psique, e também o social, tudo que nos cerca. O ser humano, ele é completo, ele não é uma parte só. Não adianta só você dizer assim, não, mas eu tenho um bom emocional, meu emocional tá muito bem, obrigada. Ok, mas e a parte física, como é que anda? E a parte espiritual, propósito, e de repente a parte social, estar num ambiente que infelizmente, como a gente precisa dizer, muitas vezes está te adoecendo. Então nosso corpo precisa ser revisto de uma forma muito ampla. O ser humano precisa ser visto biopsicossocialmente. E olha, esse ano agora nós vamos fazer um movimento do dor fora da caixa. Ontem uma amiga minha falou pra mim assim, foi levantar da cadeira, minhas colunas tá doendo, a minha dor ainda tá dentro da caixa. E eu achei muito engraçado porque ela brinca comigo isso. Seja bem-vinda, Alice. E eu falei pra ela, realmente, sua dor ainda está dentro da caixa. Então, esse ano, queridas, quem tá aqui, querido também, os meninos estão aqui, os homens, passa pra sua mãe, pra sua amiga, e você também, de repente, tá sentindo dor. Saiba que esse ano pode ser o ano da sua dor fora da caixa. Vamos pensar juntos sobre isso? Olha só, como tudo começa no pensamento e como tudo começa no nosso cérebro, é muito comum pessoas que sentem dor com, vamos dizer, mais de 3 meses, e aí eu digo para vocês que dor mais de 3 meses é considerado dor crônica. Por quê, Jane? Porque a dor aguda é quando você tem uma lesão real ali, né? Levou um trauma, uma pancada em algum tecido do corpo. Então, um osso, tendão, músculo, enfim, você teve uma lesão cerebral. Não importa, teve um ataque ao seu corpo. Naquele primeiro momento, o seu cérebro, que é o centro comando de tudo, ele vai reagir. Ele vai reagir. E ele vai reagir, e a reação dele é uma experiência dolorosa, sensitiva. Se sente, né? Por isso que Perdoe, deu um branquinho aqui, TDAH. Por isso que o conceito de dor, ele foi mudando, né? Bem muito recente nos últimos 2 anos, mas ele demorou 40 anos para ser mudado, porque se acreditava que dor era sinônimo de lesão, que muitas vezes tinha lesão. E o que falar então daquelas pessoas que hoje já se sabe, tem, por exemplo, a fibromialgia, que não é vista em raio-x, em ressonância, em exame de sangue, e a pessoa sente dor literalmente no corpo todo. Então, para isso foi necessário se mudar a nomenclatura, o conceito de dor, para que pudesse abranger hoje tudo que a neurociência tem descoberto e a ciência tem descoberto sobre dor. Então, oi Denise, seja bem-vinda. Então, depois de 40 anos,
2016, a Associação Internacional para o Estudo da Dor começou esse processo de revisão e eles mudaram o conceito de dor. Hoje, dor é uma experiência sensitiva e emocional, olha aí, Tassiana, desagradável. Uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada a semelhante associada ou a uma lesão tecidual real ou potencial. Vamos lá, Jane, vamos simplificar. Imagine, dor é uma experiência sensitiva e emocional. Já começa por aí dizendo o seguinte: ninguém pode menosprezar a dor do outro. Ah, mas porque essa pessoa é muito fresca, ela sente dor no corpo todo. Ai, tudo dói nela. E isso é frescura. Isso é coisa da cabeça. Olha só. É coisa daqui de dentro? Sim. Acontece na cabeça porque é o nosso cérebro que sente e reage com essa experiência sensitiva dolorosa. Mas não é coisa da cabeça da pessoa. Tipo, ela inventou porque quis. Ah, porque ela tá sentindo, mas isso é frescura. Gente, ela sente. O conceito de dor é esse. É uma experiência sensitiva e emocional dolorosa. É a pessoa que sabe o que está sentindo, ninguém mais. Então, primeira coisa, valide a dor desta pessoa. Não é que você vai contribuir, porque a gente sabe que aí vai o outro lado, o estado emocional. Às vezes algumas pacientes eu preciso dar um choque, dizer assim, amiguinha, acorda, bora lá, vai doer um pouquinho, mas essa dor, essa estimulação, ela vai te ajudar a melhorar. Veja só, gente, ninguém nasce com dor. Se a dor foi algo que foi adquirido, aprendido inclusive a essa experiência cerebral, né, o sistema nervoso central, ele captar esses estímulos. Então, se ela foi aprendida, se ela foi ali desenvolvida, um curto-circuito, enfim, existem vários fatores, ela pode ser sim, você fazer o caminho reverso, ela pode ser, quem sabe, dessensibilizada. O que é isso? O meu cérebro está muito hipersensibilizado. Existem pessoas que já estão com o cérebro altamente em curto-circuito. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí essa pessoa, ela sente uma dor exacerbada e às vezes nem tem lesão nenhuma. Mas ela está sentindo. A dor dela é real. Mesmo que ela não seja vista muitas vezes, nem com exames de imagem. Mesmo que não se tenha aparente inflamação local, mesmo que não se tenha ferida, mesmo que não tenha caído, mesmo que ela não tenha sofrido nada mais sério. Então entendam, se houve um caminho para este cérebro aprender esta dor, a gente pode tentar o reverso, não é assim? Quem sabe aos pouquinhos ir desensibilizando esse cérebro, para que ele comece a perceber, peraí, eu estou reagindo dessa forma com tantos estímulos dolorosos, mas parece que não é bem assim. Eu acho que eu estou enganado. É mais ou menos assim, a forma leiga de dizer do nosso cérebro. Eu não sei vocês, olha só. Quem aqui já morou na roça? Quem aí mora na roça, ou quem aí já morou na roça, ou já foi na roça? Imagina vocês o seguinte. Eu morei, quando eu era criança, morei numa roça, tinha vaca, tinha tudo, né, onde meu pai estudava. E aí, a gente queria ir para a escola. Só que pra gente ir para a escola, a gente queria cortar caminho, né? Tem a cerca, e aí a gente tinha que cortar o caminho. O que acontece é que tinha um mato ali, mais ou menos na nossa cintura, né, de criança, e a gente queria ir. E agora? Medo de cobra, medo de um monte de coisa. Mas a gente começava a ir, né? E aos pouquinhos uma criança ia atrás da outra, uma criança ia atrás da outra. Resultado, todos os dias ali uma quantidade de crianças passando ali por aquele matagalzinho, todo dia, pelo mesmo caminho, porque tinha que ser uma atrás da outra, medo de cobra, medo de um monte de coisa. Elas iam passando um por um. O que vocês acham que aconteceu?
que vocês acham? O matinho ficou igual? Sim ou não? Fala aí pra mim, interage aí comigo pra ver se vocês estão entendendo mais ou menos o que eu quero dizer. O matinho ficou como, gente? O que acontece? De tantas crianças caminharem ali, o matinho foi baixando. E ali onde existia um matagal, o que aconteceu? Se transformou o quê? Exatamente, Jussi. Criou um caminho, fez um caminho. É exatamente assim que acontece no nosso sistema nervoso central, nosso cérebro. Quando nós sofremos um trauma, uma dor, e aqui eu digo, no caso, por exemplo, da fibromialgia, ela pode sim ser desencadeada por um trauma emocional também. Então, tudo isso vai atingir o seu cérebro. Então, veja, você não está dormindo tão bem, você não está se alimentando tão bem, você não faz atividade física nenhuma, movimento nenhum. E hoje é comprovado como tratamento ouro para dor crônica, movimento. Qualquer tipo, meu amigo, você precisa se movimentar. Eu gosto de crossfit, vá pro crossfit, foi o meu caso. Eu não gostava de academia, não tinha vontade, eu não conseguia engajar. E aí, beleza. Mas tem gente, não, Jane, eu gosto é de yoga. Vá pra yoga. Pilates, maravilhoso, também comprovado. Jane, eu preciso me movimentar. Precisa. Porque é tratamento ouro, movimento para dor crônica. Então imagina, você não se alimenta bem, você não dorme bem, você não está fazendo atividade física. Tudo isso ajuda o seu cérebro a ele ter uma prevenção. Ele ficar assim um pouco mais robusto, mais forte, para suportar qualquer tipo de estímulo mais brusco. Então você teve um trauma, vamos lá? O nosso corpo naturalmente ele já tem isso, ele tem reações. Você vai colocar sua mão no fogo, o que acontece? Claro e óbvio, a primeira coisa que você faz quando você sente a temperatura e encostou ali nos receptores, puxa a mão, certo? Ali, um exemplo, a criança fez isso, primeira vez, esqueceu e tal, mas quando a dor é muito intensa, o estímulo é intenso, o cérebro decora, cria um mapa. Esse mapa que eu falei pra vocês, o cérebro cria esse mapa, ok? Mas foi a primeira vez, foi o primeiro trauma. E aí, de repente, acontece, seja bem-vinda, Bianca, acontece que você teve esse primeiro estímulo, o cérebro gravou. Na próxima vez que você estiver chegando perto do fogão, ali no fogo, o que você pode até perceber assim, não, se eu chegar aqui, vai queimar. Você pode até encostar de novo, mas o seu cérebro vai o quê? Perceber. E aí, o que acontece? Ok, Yara, não sei se... Enfim. E aí, o que acontece? O seu cérebro, ele criou um mapa, um engrama para aquela reação. Toda vez que você sentir queimar... Oi, Bárbara, seja bem-vinda. Quando você sentir queimar, você vai puxar sua mão. Ali o cérebro já criou uma automação. Acontece que quando a gente tem alguns traumas, é para que a gente aprenda, o tecido se regenere, aquela dor aguda que vai no máximo até 3 meses, ok. Mas muitas vezes, dependendo do que eu já falei para você, os fatores que o seu cérebro está vivendo, o seu organismo, tudo isso junto. Algumas pessoas têm uma predisposição, estilo de vida, enfim, ansiedade, todos esses fatores, já personalidade, por isso a gente está falando de um indivíduo biopsicossocial. A dor nunca é mais olhada somente como, é físico, não, tudo está englobado. Então imagine, um indivíduo muito ansioso, ele de repente caiu, fraturou a perna, e o trauma foi muito grande. Alguns vão, depois do tempo de regeneração ali do osso, voltar a caminhar como se nada tivesse acontecido. Só que o cérebro já gravou esse
essa lesão, já gravou esse mapa, esse estímulo. E aí os músculos aos poucos vão voltando a funcionar. Às vezes você tá ali ainda mancando estranho, mas já não tem mais nada. Fica um mapa. E aí a gente tem que desconstruir este mapa, essa via que foi formada. Na dor crônica, essa via ela é um pouquinho mais formada, gente. Então, o que acontece é que depois de 3 meses de algo que aconteceu, o seu corpo continuará sentindo, ou às vezes ele vai sentindo um pouco mais, e ele vai sentindo mais, e aquela dor vai permanecendo, e você vai deixando, não, vamos tomar aqui um analgésico? Vamos, ok, ele somente camufla, ele não resolve. E às vezes, como já é comprovado, muitos dos analgésicos e anti-inflamatórios, eles já criam uma hipersensibilidade do organismo, sabia disso? Eles vão diminuindo a sua capacidade de resistir à dor, inclusive. E aí, você tomando, acreditando que era para alívio, e com o tempo você vai ficando mais dependente. Tem que tomar doses maiores e já não estão fazendo tanto efeito, mas você continua no mesmo ciclo. Você começa a piorar, porque com a dor agora vem aquela agonia, infelizmente eu tô com dor, eu não posso fazer isso, e aí você começa as limitações das suas atividades diárias, e aí você sente dor e não faz movimento, e aí por não fazer movimento você acaba tendo o ciclo completado, aí não faz movimento, sente mais dor, aí por sentir mais dor não quer se movimentar mais, e fica nisso. E aí a alimentação não está tão boa, o sono piora e vai piorando ainda mais, sendo que o sono é que te ajudaria também o sistema imunológico a ir se recuperando, se regenerando e ajudando o corpo no processo de autocura. Então, resumindo, gente, é um ciclo que, se você não tiver a mudança do pensamento, dizer assim, não, peraí, tem que quebrar aqui agora esse ciclo, eu preciso sair desse ciclo, senão eu vou ficar rodando, e eu não consigo sair desse ciclo. Seja bem-vindo, Dr. Nelmo, que alegria ter você aqui, querido. Tudo bem? Como é que tá minha amiguinha? Seja bem-vindo. Então, gente, você fica num ciclo. Agora, claro, existem dores que não adianta pessoas dizerem pra você assim, ó, se você fizer tal coisa, você vai ficar livre para sempre. Não sabemos, porque existem algumas dores que são de origem realmente desconhecidas. Vejam só, eu queria compartilhar com você, eu vou procurar aqui para dizer bem direitinho. A gente já falou de uma divisão bem simples, dor aguda, dor crônica. Então você já sabe que dor aguda é aquela dor que por algum trauma, algum motivo real, uma lesão, você tem aquela reação dolorosa, aquela experiência sensitiva e emocional dolorosa, mas ela precisa durar menos de 3 meses. O tempo de regeneração do tecido do corpo, enfim. E aí você tem a dor crônica, né? Passou-se os 3 meses, essa dor não melhora, essa dor não... Ela pode até ter episódios que fiquem menos, e tem aquela dor que a gente chama disruptiva, inclusive. É uma dor que mesmo quando você está tomando medicamento, é aquela dor que ela vem no meio do dia, do nada. Vamos supor, você está tomando medicamento, vem aquela dor tão forte que chega a dar aquela... aí passa. Dor disruptiva, ok? Ai, que legal, parabéns, Nelmo, parabéns mesmo. Minha amiguinha tá grávida, gente, parabéns. Muito feliz por vocês. E aí, gente, essa é a primeira divisão bem simples, dor aguda, dor crônica. Mas existe dentro da dor crônica, que é o que a gente está falando, eu vou dar só 3 divisões bem simples, tá? Tem mais de 11 subcategorias, mas a gente vai falar para que você entenda um pouquinho hoje, você saia daqui da live sabendo qual de repente, ou um norte, qual de repente é o tipo da sua dor crônica, se você sente dor crônica ou não. Então, existem 3 mecanismos que é os sintomas que se apresentam, né, a fisiopatologia dessas dores. Então,
três categorias dentro da dor crônica. Nós temos a dor neuropática, que é aquela dor que geralmente ela acomete nervos. Então, aconteceu uma real lesão de nervos. E mesmo que o nervo já tenha tentado se regenerar, por algum motivo ficou aquela lesão. E ficou um mapa no nosso cérebro. Então, esta lesão, esta dor neuropática, ela é uma dor que costumam dizer, né, que ela não tem alívio. Eu diria para vocês, como quem vive e experimenta dor neuropática, eu vou citar para vocês, por exemplo, a dor ciática. Ela é uma dor neuropática. Você está sentindo a dor do nervo, ok? Mas ela pode sim ter alívio. Você pode ter uma dor neuropática, por exemplo, se é um portador de diabetes. Se você fez uma cirurgia, por exemplo, que teve alguma lesão no nervo. Pessoas que ficam, por exemplo, meu irmão fez a cirurgia na coluna, né, de hérnia de disco. Ficou bem, voltou bem, a gente fez a reabilitação dele, ele ficou fantástico. 3 meses já estava dirigindo, o médico disse que ele não ia poder voltar a jogar basquete. Eu disse, ele vai ver, com 6 meses eu boto você para jogar basquete. Jogou basquete. Mas ele ficou com uma... Oi, Afonso, tudo bem? Seja bem-vindo. Ele ficou com a sensibilidade do dedão do pé, né? Alterada. Isso ele diz assim, não incomoda, mas ele ficou. Isso é de alguma forma uma sequela neuropática, certo? Então, pessoas diabéticas, pessoas que sofreram algum tipo de cirurgia, que ficou com algum tipo de lesão de nervos, é uma dor neuropática. Ok. Eu não vou entrar em detalhes da profundidade dela, mas o que eu preciso dizer para você é o seguinte: não tome para si que, apesar de ser algo que já tem uma lesão estabelecida, se criou um mapa, é uma dor que está associada à alteração do nervo, lesão de nervo, não tome para si que Bianca está dizendo aqui que ficou também com essa mesma sensibilidade. Você fez a cirurgia na coluna também, não foi, Bianca? Pois é. Mas não tome para si que ainda tipo assim, essa não tem jeito. Essa dor não tem cura. Porque, veja, queridos, nós estamos falando de alívio. E eu costumo dizer o seguinte: só não tem jeito para a morte. Eu sei que a ciência estuda, os artigos dizem, e tem a nomenclatura, tem a bibliografia, mas cada organismo é único. Enquanto você acreditar que para o seu caso não tem jeito, as suas células também podem acreditar nisso. E o seu cérebro, de alguma forma, vai acreditar nisso. Agora, se você acreditar o seguinte, você encarar a dor, até porque a dor, muitas vezes, ela não, quase sempre, a dor não é nossa inimiga. A dor é uma aliada, ela é um alerta. Se você abraçar a sua dor, não como, ai, a minha dor, eu não quero ficar aqui, eu sinto dor, mas eu não quero deixar de sentir dor, mas não é abraçar e tomar a dor como seu bichinho de estimação, tá? É você encarar. Às vezes você não vai conseguir lutar, mas você vai dizer, ok, tá tudo bem, mas eu posso continuar acreditando e fazendo a parte que me corresponde para que eu consiga continuar buscando alívio. O que a gente não pode é desacreditar. Então, depois existe um outro mecanismo, né, dos 3 que eu ia dizer, que é a dor nociplástica. A dor nociplástica é aquela dor que está muito associada ao aumento da sensibilidade do sistema nervoso central. É quando os receptores da dor eles estão muito estimulados. É quando, vulgarmente, a gente diz assim, estão à flor da pele, que não é, né? Vamos dizer assim. Mas é mais ou menos isso. Pessoas com fibromialgia, pessoas com dor lombar inespecíficas, não faz exame, não dá nada na lombar, não tem uma hérnia que justifique, até porque tem gente com hérnia que não sente dor, então não é a hérnia que dói, vamos acreditar nisso.
e é real. Então, o fato é, pessoas, por exemplo, com fibromialgia, essa semana eu vi uma imagem que me chamou muito a atenção. Era uma imagem das costas, um homem, e cheia de hematomas, de veias, de sangramento, e dizia assim: essa é a imagem da fibromialgia se fosse vista, né, se fosse possível ser vista na ressonância. A fibromialgia, ela é uma dor nociplástica. A ciência descobriu recentemente, por isso foi mudado o conceito de dor crônica e de dor. Porque a fibromialgia, ela é uma hipersensibilização do sistema nervoso central. Para vocês terem ideia, um carinho para quem está com uma crise aguda, fibromialgia, pode parecer agulhas furando. Se a pessoa recebe um carinho, ela não aguenta, a sensibilidade dela é muito alta. Pessoas também com, eu citei aqui a dor lombar inespecífica, e a pessoa sente dor na coluna, ela toma medicamento e não resolve, e ela faz exercício, não resolve, mas precisa se criar uma rotina. Até para essas pessoas, e aí aqui está o Dr. Nel, pode me dizer, né? A esposa dele tem fibromialgia, foi minha paciente. É uma jornada constante, né, Dr. Nel? Então, é uma mudança de chave, pensamento, todos os dias é uma luta. Mas, queridos, a vida, a vitória é só para quem não desiste. Veja, vencedor. A palavra, se você dividir, vencedor. É todos os dias você vencer um pouquinho a sua dor. Ah, mas Jane, não é encarar, eu sou guerreira, eu não sinto dor, eu não tô sentindo nada. Não, isso é masoquismo, tá? É você entender o seguinte: eu preciso fazer as mudanças necessárias, eu preciso encarar que é uma mudança constante, persistência e diária. Para alguns casos, sim, você vai ter que usar medicamento, mas você pode usar o medicamento como um aliado em que aspecto? Eu vou começar esse medicamento apenas para que eu consiga ir me mexer, para que eu consiga mudar minha alimentação, para que eu consiga sair desta crise. E quando eu sair da crise, eu posso parar o medicamento. Eu posso diminuir, por exemplo, a dose. Eu posso experimentar ficar um dia sim, um dia não. Eu posso experimentar. Gente, é tentando. Precisa-se pensar dor fora da caixa. Eu sei que às vezes, para muitas que dizem: eu não sou da área de saúde, Jane. O médico sabe tudo. Gente, eles estudaram para isso. Nós, fisioterapeutas, nutricionistas, pessoas que vão cuidar, estudamos. Mas quem melhor do que você mesmo para ter o controle do seu corpo? Diz assim: não, eu sei onde está doendo. Agora você precisa desejar e dizer assim: eu sei onde está doendo, eu tenho paciência com a minha dor, eu acolho a minha dor, mas eu não me limito a aceitar que essa é a minha condição para sempre. Eu vejo algumas pessoas dizendo assim: ah, Jane, eu tenho dor dia e noite. Falei: o que você já fez? Ah, eu já tomei todo tipo de medicamento, eu já fui a não sei quantos médicos, eu já fiz 30 mil ressonâncias, eu já fiz muitos exames. Ok, os exames só servem para dizer para você alguma coisa que está ali. Mas ele não significa que você seja aquilo. Gente, tem gente que abraça o diagnóstico e diz assim: eu sou isso. Quando na verdade você é você. Quem é você? Você é uma artrose? Você é uma artrite? Você é uma bursite? Você é fibromialgia? Não. Você é uma pessoa, um ser humano. Que você diz assim: eu sou mãe, eu sou filha, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sinto determinada dor. Mas ela não é como é que se diz assim, a maioral na minha vida. Sabe por que eu digo isso, queridos? Porque infelizmente algumas pessoas, elas ficam tão focadas na experiência da dor, a dor é tão constante, e elas ficam tão focadas que infelizmente
elas se transformam naquilo. Por isso que algumas pessoas não querem estar perto, porque dizem, aquela pessoa é só dor, o tempo todo é só dor, é só reclamação. A gente não deve minimizar a dor do outro, mas a gente pode chegar e dizer assim, eu sei que tá doendo, mas vamos, eu vou te dar a mão. E a gente vai juntos procurar uma forma, ok? De resolver. Como podemos, não é resolver, como podemos melhorar, como podemos aliviar. E eu digo para vocês, sem medo de errar, muitas, mas muitas, quase todas, sim, é possível ter alívio das dores. Até quem tem fibromialgia, até quem tem dor desconhecida. Agora, precisa se fazer o caminho inverso. O que será que foi feito? O que será que eu negligenciei na minha vida? O que será que eu estou negligenciando? Queridas, é interessante que, se a gente for analisar, existem estudos até, pessoas associando. Foi perguntado hoje à tarde na caixinha se as emoções, elas poderiam ser a origem das dores. Não, a origem da dor é o seu cérebro que não está conseguindo dar conta dos estímulos. Agora, as emoções, sim, elas vão sempre refletir no aumento ou na diminuição da dor, no agravo ou na piora dessa dor. Seja bem-vinda, viu, Josiane? Oi, Lute, tudo bem? Seja bem-vindo, querido. Bom te ver aqui. Então, as emoções, sim, podem afetar muito a sensação, amplificar essa sensação de dor que o cérebro está captando. Então, veja, você mudar os seus pensamentos, você ir para uma psicoterapia. O que a gente está fazendo aqui é uma psicoeducação da dor. Veja bem, olha só, vou fazer uma experiência com vocês bem rapidinho, a gente já está quase terminando. Se eu disser para vocês agora, olha só, eu vou contar uma história para vocês, mas vocês não podem em nenhum momento pensar no limão, ok? Não pensem no limão. Eu já fiz isso até com a André, ela vai lembrar. Não pensem no limão. Então vejam. Hoje de manhã acordei, tava assim com a vontade de tomar uma limonada. Então eu peguei 2 limões assim maravilhosos. Eles estavam bem verdinhos, aquela casquinha que chega quando você dá uma mexidinha assim, ela tá brilhosa. E aí esses limões estavam assim bem, quando eu abri, chega aquela aguinha suculenta que chega, deu aquela sensação na boca. E eu peguei os 2 limões, espremi no copo. E aí, quando eu vi aquela limonada maravilhosa, e eu pergunto pra vocês, alguém conseguiu não pensar no limão? Responde aí pra mim. Sejam sinceros. Eu aposto que alguns, inclusive na hora que eu falei que cortei o limão, espremi, chega a sentir a acidez do limão na boca. Sim ou não? Diz, oi Sandro, tudo bem? E aí, meu malvado favorito? Pra quem não sabe, é meu personal, tá, gente? Seja bem-vindo. Então, quem aqui conseguiu não pensar no limão? Exatamente, Tassiana tá dizendo, deu água na boca, chega até salivar, deu água na boca. Gente, essa é a beleza do nosso cérebro. Vocês aí não estão vendo limão, vocês aí não pegaram no limão. Essa história de hoje de manhã que eu contei agora não é nem real, mas o cérebro de vocês reagiu com estímulos reais. Boca salivando, sentindo o cheirinho cítrico. E por mais que eu dissesse para vocês, não pensa no limão, não pensa no limão, não pensa no limão, vocês pensaram no limão. Sim ou não? Sim. É mais ou menos como acontece no nosso cérebro a dor crônica. Então, se é possível a gente ter reações dessa forma no nosso cérebro, pensem comigo. Será que se eu, toda vez, ficar o tempo todo, não, eu não posso fazer isso porque eu tô com dor crônica. Eu não posso fazer isso porque eu vou sentir dor. Não, eu não posso fazer isso porque eu tenho dor. Não, eu não vou fazer isso porque senão vai doer. Quer dizer, nem doeu ainda, mas vai doer. E aí eu já estou antecipando
As minhas reações físicas, vocês acham que não vai doer? Sim ou não? Gente, a gente acorda com dor. Eu acordo com dor, né? Como eu falei pra vocês, eu tenho a dor neuropática, que é uma lesão no nervo, certo? Eu acordo com dor. Mesmo sabendo, a ciência diz, porque a dor neuropática, você não tem tantos resultados e tal. Eu não tomo medicamento. Mas eu sentia dores terríveis e eu tive que quebrar o ciclo fazendo o quê? Eu preciso fazer algo que eu consiga fazer mais rápido. Então, se é muito lento, pra mim, pra minha personalidade, preciso ser desafiada por... Assim, eu sou desafiada por desafios, né? Eu sou estimulada por desafios. Então, pra mim, o cross resolveu. Eu vou com dor, chego lá com dor e saio sem dor, gente. E olha que todos os meus amigos fisioterapeutas e médicos aí dizem que haja lesões, né, no cross. Pra mim não foi. Pra mim não foi. Porque eu fui trabalhando o meu corpo pouco a pouco. Mas você precisa começar. Você precisa começar. Então, queridos, pensar dor fora da caixa é começar a pensar assim: eu não sou um diagnóstico, eu sou uma pessoa. Quem eu sou? Sou Jane. Eu não sou uma lombalgia, eu não sou uma ciatalgia, eu não sou... Olha, a Bianca tá dizendo que yoga e pilates. Pois é, então, você chega lá, filhinha, relaxa, coisa maravilhosa. Mas olha, gente, ainda ficou faltando uma dor. Então eu já falei da dor neuropática, eu já falei da dor nociplástica, que é justamente a dor, pessoal, da fibromialgia, pessoal que tem essas dores inespecíficas no lombar, por exemplo, e não aparecem exames, mas continua sentindo dor. Tudo isso tem a ver com a hipersensibilização do cérebro. Como fazer para desensibilizar esse cérebro? Existe muita coisa que hoje a ciência tem mostrado. É possível, sim, é possível. E existe ainda a dor nociceptiva. Essa é uma dor, a dor nociceptiva na crônica é aquela dor constante, intermitente. Ela piora quando o movimento acontece e aí a pessoa diz: eu não posso tossir, ai meu Deus, eu tô com muita dor. Se eu respirar muito profundamente dói. Essa é uma dor que está muito associada ao câncer, né? Algumas pessoas sentem, mas ela também é uma dor que está muito ligada à questão musculoesquelética. Mesmo assim, eu gosto muito de um cara que eu sigo aí, fantástico, o Rogério Liporassi. Ele fala que ele até cita assim, é muito engraçado. Ele: se sua dor, você não nasceu com ela, você aprende as coisas na vida desde pequeno, você vai aprendendo, vai sendo exposto. Aí agora você quer que sua dor passe sem você ir expondo ela devagarzinho. Movimento, vai expondo devagar. Então é isso, gente. Você que, mas olha, só 2 noites perdidas não vai fazer efeito. Faz sim. Se você tem dor crônica, você precisa dormir bem. Jane, eu não consigo dormir bem. Então vai tomar sol para te ajudar a produzir substâncias que vão te fazer dar sono. Vai gastar o corpo, a energia, vai gastar com movimento para que você fique tão cansado que no final do dia você deite, tome um banho e durma. Jane, mas eu tenho insônia. Sim, você rejeitou tanto o sono, a melatonina. Tantas vezes você vinha o sono e você, não, eu preciso fazer alguma coisa, não, eu preciso fazer alguma coisa. E aí você vai rejeitando. Uma hora seu corpo vai dizer: rapaz, não vou produzir mais melatonina não. Porque assim, a gente produz pro cara dormir, o cara não dorme, a mulher não dorme. Então não vou produzir mais não. Aí vem insônia, por exemplo, né? Ou então, muitos problemas na cabeça, muita coisa pra fazer. E aí, tô com a cabeça cheia, muita coisa. O cérebro fica bastante... como é que se diz? Sobrecarregado. Uma hora, o mapa de dor de alguma coisa que aconteceu lá atrás, um movimento brusco, aí passou, mas ficou gravado. Aí um belo dia você não dorme bem, você não se alimenta bem. Minhas dores esses dias voltaram bastante.
porque final de ano me acabei do açúcar, no glúten, e que eu já tava um tempinho sem comer. Aí, ó, tamo-lhe dor. Aí o que eu faço? Medicamento pra dentro, é isso? É uma opção. Mas aí eu entendi, essa é a minha opção. Se eu quero pensar dor fora da caixa, minha opção é, vou me arrastando mesmo, com dor, mas vamos fazer movimento? Ah, eu não aguento fazer esse. Não tem problema, faz um bem pouquinho, faz bem suave. Ah, eu tenho que diminuir sim o açúcar, porque como eu voltei esses dias a comer, me fez mal, inflamou meu organismo, e aí eu vou ter que diminuir. Então, essa live de hoje é pra gente refletir, tá? Eu só trouxe alguns conceitos muito rápidos sobre dor, mas o que eu quero que você pense para esse ano é que é possível pensar sua dor fora da caixa. É possível. Seja bem-vinda, viu, Silvânia? É possível pensar sua dor fora da caixa. Não pense, ai, não tem jeito para mim. Primeira coisa, quando a pessoa sente muita dor, e aí tem a ver, né, com a intensidade, primeira coisa é trabalhar os pensamentos catastróficos. Vocês já viram aquelas pessoas que elas sentem dor e ninguém está dizendo que você não sente dor? Volto a dizer aqui, eu valido a sua dor, mas você sentiu a dor e aí aquela pessoa diz assim, meu Deus, será que eu tô com uma coisa grave? Eu devo estar com câncer? Minha gente, não dá pra pensar assim só numa besteirinha, não. Tem que pensar logo lá naquela doença bem grave. Saiba, queridos, que a maioria das dores, a maioria das doenças, as mais graves, muitas vezes elas nem doem no início, não dói. Entendeu? Por exemplo, existe condição aí, o Dr. Nel até pode me ajudar, tem uma condição de genética rara em que a pessoa nasce e o cérebro dela não é capaz de sentir dor. Vocês já pensaram que é isso? Uma criança, tadinha, toda quebrada, ela tem os ossos quebrados porque ela cai, fratura e ela não sente dor. E aí quando vai se dar conta, a situação já está muito grave, ela não sente dor, muitas vezes já consolida, enfim, e tá ali, ela não sente dor, ela bota a mão no fogo, pode ter queimaduras terríveis e ela não sente dor. Então, compreenda que talvez, pensa comigo, raciocina comigo, a sua dor não precisa ser sua inimiga. Se você de repente encarasse a sua dor com uma possibilidade de mudança e transformação. Se você encarasse sua dor dizendo assim, eu tô sentindo dor, algo aconteceu para que ela estivesse aí. Pode ser que nem esteja mais no corpo, já o tempo que eu sinto, talvez nem tenha mais lesão, mas eu ainda sinto, porque tá aqui o mapa. O cérebro está reagindo com esses estímulos de dor. Eu estou experimentando essa sensação dolorosa, emocional, sensitiva. Pode ser real, pode nem ter lesão, tecidual real. Mas se eu encarar a dor como uma aliada, ou apenas como um aviso, como uma amiga. Ai, Jane, que masoquismo. Não, gente, eu já disse, não é para você tomar sua dor como um bichinho de estimação e dizer, não quero largar ela porque ela já se tornou quem eu represento. Não, eu tô falando de você dizer assim, peraí, tá doendo por quê? De onde vem? Qual a causa? E aí você lembrar, a Jane disse, neuropática, tem a ver com nervos. Como será? Será que é? O que será? De onde vem a causa? Nociplástica, não tem uma causa específica, mas quer dizer que meu cérebro está muito sensibilizado. Oi, Laelson, seja bem-vindo. Laelson, um paciente meu, bem antigo, lá de Aracaju, né, Laelson? 7 meses deitado em cima de uma cama. Os médicos disseram que ele nem ia andar mais, né, Laelson? Tamo aí, firme e forte. Então,
não foi fácil para ele vencer essa mudança de pensamento. Ele chorava de dor para ficar em pé, mas eu dizia para ele, fique que vai passar. Aí não consigo, tudo bem. Então vamos ficar em pé um pouquinho, sentar um pouquinho. Levantar um pouquinho, sentar um pouquinho. Você tem que olhar a dor como um aviso, uma oportunidade de mudança. O que será que eu preciso mudar? Tem gente que leva a vida assim, tem nada a ver, alimentação, e nada a ver, não vai piorar minha dor. Será? Você tem certeza disso? Experimenta fazer um detox, limpar seu organismo, seu intestino, que é o segundo cérebro. Se seu primeiro cérebro está destruído, está cansado, está hipersensibilizado, que tal você começar limpando o segundo cérebro? Que tem mais de 600 milhões de neurônios no nosso intestino. Limpa ele, faz um detox para você ver se seu corpo não vai reagir bem. E se o seu cérebro também vai lhe agradecer e dizer, me deu um alívio. Experimenta criar uma rotina de sono adequada. Experimenta fazer exercício físico, seja qual for, meu amigo. Se é só caminhada, se bem que caminhada, gente, veja bem, a gente nasceu, aprendeu para caminhar. Então, eu particularmente acho que caminhada é uma coisa natural, mas tem gente que gosta. Pode ser terapêutico, ok? Mas para movimento, para você começar. Mas se você pode fazer uma coisa, yoga, pilates, enfim, vai se movimentar. Tem gente que quando está numa situação tão difícil e não consegue se movimentar, então nós fisioterapeutas profissionais da área da reabilitação, a gente começa a movimentar por eles. A gente começa a movimentar. Então, existe, por exemplo, as terapias manuais em que a gente vai mobilizar ali suavemente as articulações, são movimentos curtinhos, mas são. Então, movimento, alimentação, pensamentos. Já vimos que o nosso cérebro, ele não sabe muito distinguir realidade de fantasia, então começa a pensar coisas que ele seja estimulado a um bom pensamento. Começa a criar, eu tô com dor. Minha mãe, eu não sei se ela ainda tá aqui na live, mas o testemunho dela é fantástico. Minha mãe, ela saiu de uma crise terrível de coluna quando eu nem imaginava ser fisioterapeuta. Eu vi minha mãe sem conseguir me mexer da cintura para baixo, ela ficou completamente travada e ela sentia dores terríveis e 3 hérnias de disco. O médico, o neurologista, disse para ela que ela só iria voltar, assim, para ela só era a cirurgia. Na verdade, ele disse para ela que sem a cirurgia ela não ia ficar bem. E ela fez uma pergunta, doutor, o senhor me garante que eu vou ficar 100% sem dor? Aí ele disse, não, 100% sem dor eu não te garanto. A verdade, às vezes, nem se sabe. Isso, gente, a gente tá falando de... Eu nem vou dizer para não dizer minha idade, mas enfim, todo mundo já sabe. Isso eu tô falando de mais de 25 anos atrás. E sabe o que aconteceu? Minha mãe disse, ok, obrigada, eu não vou operar, porque se não tem comprovação, assim, se não tenho certeza que vou ficar 100% sem dor, é melhor ficar do jeito que eu tô. E aí minha mãe colocou em prática, sem ela saber, sem eu saber, hoje eu sei, ela também sabe, porque hoje ela é psicóloga. Ela colocou como é que eu vou dizer assim, uma ferramenta que a neurociência hoje estuda muito. Ela começou a substituir os pensamentos. Então, cada vez que ela tinha uma crise de ela não aguentar nem se mexer, oi mãe, tá aí, né? Então ela pode confirmar pra mim. Ela não conseguia nem se mexer, que a dor vinha com muita força, que é a dor disruptiva, aquela dor terrível. Ela disse, eu vou ter que arranjar alguma forma de sair disso. E aí ela tava orando, e aí ela, né, muito ligada com Deus, ela disse que ouviu Deus dizendo assim, começa a cantar uma musiquinha. A musiquinha dela dizia que era a alegria, era qual bandeira fremo lá no castelo do coração, e ela começava a cantar. Gente, do nada ela começou a cantar essa música. E aí toda vez, durante o dia inteiro, a gente começou a ouvir minha mãe cantando a mesma música. E engraçado, meu pai começou a brincar,
e dizer, oxe, a alegria, toda hora ele começava a brincar, tirar sarro, e aí a gente começou a sorrir, e aí ela começou a sorrir, e ela começou a tirar o foco, e toda vez que ela sentia dor, ela começava a cantar essa musiquinha. O certo é que poucos meses, ela saiu da crise. Hoje a gente sabe também que muitas das crises de coluna, elas se recuperam naturalmente, mas ela saiu da crise, ela voltou a caminhar porque ela tinha ficado realmente seus movimentos da cintura para baixo. E aí ela disse, a partir de hoje o meu tênis será o meu aliado. E ela começou a botar o tênisinho dela e ela todo dia caminhava. Minha mãe tem uma alimentação altamente saudável, anti-inflamatória. Ela começou a pensar de uma forma, ela sempre foi, né, uma pessoa de muita fé. Então ela caminhava e conversava olhando para o céu e a gratidão. E de repente ela percebeu que não estava precisando mais do diclofenaco, nem do Voltaren, nem de remédios. E aí ela um dia disse que foi subir no ônibus e teve aquela sensação de que ia travar. E quando ela percebeu que ela ia travar, ela disse, lembrou da musiquinha e começou a cantar a musiquinha. E aí, não travou. Eu experimentei isso na minha vida também, gente. Desde os meus 20 eu fui diagnosticada com hérnia. Hoje eu faço crossfit, hoje eu faço tudo. E apesar de eu ter a desensibilização do meu nervo ciático, não me atrapalha de fazer nada. Então, pensar dor fora da caixa é você conhecer o seu corpo. Comece a ter autoconhecimento físico, emocional. Se você sabe que cada vez que você tem uma tristeza, uma emoção muito difícil, uma situação complicada, oi Ana, seja bem-vinda, tudo bem? Oi Nádia, é você mesmo, tudo bem? Oi Joisa, cheiro amiga, seja bem-vinda, super físio. Então, toda vez que você sabe que tem emoções que te deixam assim alterado e que você percebe que suas dores pioram, comece a fazer a psicoeducação da sua dor. Comece a colocar um pensamento no lugar. A neurociência já comprova isso. Então, minha mãe fez isso há 30 anos sem ter conhecimento ainda. E eu não tô falando aqui, mas se você quiser também inventar uma musiquinha bem legal para você cantar toda vez que você tiver com dor, faça isso. Se toda vez que você tiver com dor, você de repente disser, eu vou me mexer e começar a ficar só assim, ó, faça isso. Mas faça algo. O principal, pense a sua dor fora da caixinha. Não acredite. Olha, a minha vizinha, ela é uma senhorinha de 75 anos. E no final do ano passado eu atendi ela por 2 meses. Eu só atendi ela 2 vezes na semana. Ela tinha dores nos joelhos terríveis. Sim, ela tinha desgaste, ela tinha artrose, ela tinha artrite, os joelhos deste tamanho. Só que o que é que dói? O médico, alguém que foi estudou para poder dizer, e aqui eu tenho médicos na minha live, doutor, né, um grande amigo, e muitos outros que eu sei que não são assim, mas infelizmente, como todo lugar, ao invés de dar uma esperança, o que eu digo esperança é o seguinte, se você precisa dar um diagnóstico, dê, mas seja empático. E aí você chegar para um paciente e dizer assim, olha, seus joelhos não tem jeito, tem que pegar tudo e jogar no lixo. Como é que você diz isso para uma senhorinha? Se você não operar, você vai pegar eles e jogar no lixo. Ela chegou arrasada. Eu tive outro paciente que o médico disse para ele, olha, se você se movimentar, você vai se arrombar. Como é que um médico vai dizer isso para um paciente, minha gente? Ou qualquer profissional da área de saúde que precisaria compreender de dor, para trabalhar dor e para motivar esse paciente ao tratamento da dor, que é bem complexo. Eu estou falando aqui muito superficial, mas aqui é só pensando um pouquinho dor fora da caixa, só fazendo vocês refletirem.
Então, essa minha vizinha, essa senhorinha, ela ficou na cabeça que ela não podia mexer mais. Ela ficava sentada no sofá, os joelhos inchando cada vez mais e pronto. E aí minha mãe falou pra ela de mim, tal, fui lá, avaliei e disse pra ela: olha, eu tenho uma boa e uma notícia. A boa notícia é que a gente pode sair dessa crise. A má notícia é que a senhora vai ter que fazer justamente o que o médico disse que não era para fazer, exercício. E ela ficou assim, ela disse: o que a senhora não consegue fazer? Eu não consigo subir escada, Jane. E ela mancava muito, mancava mesmo, disse: chega você ver. Eu disse: então nós vamos começar por aí. Primeiro, trabalhar analgesia, alívio, movimento suave. Eu que fazia. Depois de 5 sessões, agora a senhora vai subir dessa escada. Botei um banquetezinho, um tamburetezinho, segurava e ela subia, descia, subia, descia, subia, descia. Você acha que nos primeiros dias ela conseguiu? Claro que não. Nos primeiros dias ela só subia 2. Ok, tá tudo bem. Depois 3, 4. Resumindo, 2 meses. Venham aqui em Caruaru vê-la. Tá aí, caminha. Eu disse pra ela: vamos achar um tênis legal pra senhora. A senhora vai ter que caminhar. E resultado, ela disse pra mim: Jane, eu não sei o que é mais ficar com dor, com inchaço no joelho. É claro que quando faz frio, eu disse: é verdade, é normal. Ela disse: faz frio, aí eu lembro que você falou, bota uma meinha no meu joelho, descorta a meinha, esquenta a articulação, enfim. Gente, movimento é vida. Pensar a sua dor fora da caixa vai te fazer muito bem. Então acredite, você não pode ser limitado. Acredite que sua dor, ela pode ser uma aliada de sinal e não como uma inimiga, tá? Eu sei que talvez muita gente aqui que está assistindo a live veio, né, alguém convidou, mas muita gente talvez conheça alguém que sente dor, ou quem está aqui sente dor. E eu quero dizer para vocês que esse movimento que a gente está iniciando esse ano, eu quero divulgar o máximo possível. Toda quinta a gente vai ter live, próxima live a gente vai chamar psicólogo, nutricionista, educador físico. A gente vai falar sobre pensar a dor fora da caixa. E a gente tem embasamento da ciência. E quando não tiver jeito, sim, eu não sou contra os medicamentos. Se precisar tomar, tome. Mas tome sabendo o dia que você vai começar, o dia vai terminar. Porque você está tomando e você deseja parar. Porque você só está tomando para que você saia da crise. E na crise você, beleza, tomei, tá aliviando. Pau, exercício, movimento. Tudo. A Jane, eu não consigo subir a escada, sobe só um degrau. Jane, eu não consigo me mexer, então só se espreguiça. Eu tô com uma paciente aqui na live hoje que o médico disse a ela que ela não pode nem espreguiçar. E sim, os exames dela são bem alarmantes, mas quando eu olho para ela, eu consigo ver sim esperança. Porque apesar dos exames dela, apesar de eu olhar para a ressonância, eu vejo outra pessoa que não é a ressonância. Então, o diagnóstico não pode te limitar. Você não é um diagnóstico. Você é uma pessoa. Você é quem é. Responda aí pra você. Quem é você? Se você sabe responder essa pergunta, amigo, amiga, você vai conseguir entender muitas coisas da sua dor. Quem é você? O que você gosta? Quais são suas habilidades? Por que eu sou assim? Por que eu sinto isso? Eu sou uma pessoa estressada, sou uma pessoa ansiosa. Ok, vamos trabalhar isso então? Vamos? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da live Pensando Dor Fora da Caixa. E a gente não terminou agora, a gente vai terminar já já. Porque eu não poderia pensar dor fora da caixa e a gente levantar questionamentos, levantar problemas e de repente não dá nenhuma solução, nenhum alívio, nenhuma forma de dizer assim, dá um relaxamento aí, né? Então, nesse momento, minha ajudante aqui, vai botar a musiquinha, eu gostaria de convidar você para a gente fazer uma prática, experimentando dor fora da caixa, tá?
Não significa que hoje você já vai estar livre das suas dores para sempre, porque você sabe que é um processo, você sabe que é um conjunto de fatores biológico, psicossocial. Tem muita coisa. Tem gente que cuida da saúde, tá bem emocionalmente. Aliás, cuida da saúde, da alimentação, faz atividade, mas vive num ambiente tóxico. Também não é possível ter saúde. Às vezes você tá vivendo num ambiente complexo, mas você tá tão bem que aquilo tá ótimo. Você às vezes faz muito exercício, mas não tem uma alimentação boa, não dorme bem, não tem uma psicoeducação das suas emoções. E aí também pode prejudicar. Lembre-se que você não é uma coisa só. Você é um conjunto biopsicossocial. E a dor hoje precisa ser encarada assim. Multifatores, mas também multiformas de resolver, de pelo menos dar o alívio. Então eu gostaria de convidar você agora, onde você estiver aí, espero que você esteja na cadeira confortável. Se não estiver, procura agora um lugarzinho aí rapidinho. Eu vou me afastar aqui um pouquinho, tá? Nós vamos fazer 3 movimentos, aliás, talvez mais de 3, mas vamos fazer micromovimentos, movimentos pequenos, suaves. Hoje, quem tá com dor, quem não tá com dor também aprende para ensinar quem tá. A gente vai fazer 3 simplesinhos, bem simples, só para relaxar as tensões do corpo. Coisa suave. Talvez você nunca nem ouviu falar sobre isso. Mas aí, você... Estão me ouvindo? É só porque agora deu um negocinho aqui, eu não sei o que aconteceu. Nós vamos agora fazer um momento de relaxamento. E aí você vai ter a oportunidade de dizer assim, mas será que isso resolve? Esquece agora se resolve ou não resolve. Só faz. Se permite. Experimenta. Tá certo? Experimenta de verdade. Se permite agora viver esse momento. Mesmo que você diga assim, será que isso presta mesmo? Será? Seja bem-vinda, meninas, se chegar agora. Vamos lá. Você vai sentar bem certinho na cadeira. De preferência, os pés bem apoiados no chão. Sua coluna esteja bem apoiada. Você bota o quadril lá atrás para você sentar bem em cima dos ossinhos do bumbum, tá certo? Sua perna esteja bem posicionada no chão. Os ombros bem relaxados, as mãos bem relaxadas. Vou botar aqui para que vocês vejam, tá? Bem relaxado, certo? Dá um ok para mim aí se tá todo mundo ouvindo bem, se tá tudo certo. Tá bom? Respira fundo. Respira bem fundo. Agora você vai fechar o olho, tá? Se posiciona como eu falei. Vai ouvindo minha voz, não tem problema. Algumas pessoas já tem tanto tempo que não fecham os olhos que elas ficam até tontas. Mas você vai fechar os olhos agora, com seus ombros bem relaxados. Fecha os olhos. Percebe como é que tá o seu pé, sua coluna, seus braços. Percebe se você descarrega o peso mais de um lado do que do outro. Se tem um lado do seu corpo que aparentemente está mais pesado que o outro. Respira bem profundamente. Não se preocupe agora de se vai estar fazendo certo ou não está fazendo certo, ok? Sente o seu corpo como um todo. Respira bem profundamente. Do jeito que você sabe. Depois a gente vai ter a oportunidade de ensinar um pouquinho como funciona, mas respira profundamente. Sente se é a sua barriga que cresce um pouco mais ou se é isso aqui, essa parte. Respira profundo, solta o ar. Respira bem profundamente, solta o ar. Respira pelo nariz e solta pela boca. A gente vai contar como se sua respiração durasse até 4 segundos, tá? Aí no 5 você solta. Mais uma vez. Simone,
Tá parado? Será que é a sua internet? Porque aqui tá funcionando normal, tá? Eu dei uma olhadinha, por aqui tá tudo ok. Mas vai ouvindo então, fecha o olhinho e vai fazendo. Então respira fundo, segura 1, 2, 3, 4, no 5 solta. Agora eu gostaria que você pensasse aí um pouquinho, para quem tá sentindo dor, tá? Quem não tá sentindo também não tem problema. Faz do mesmo jeito. Pensa aí de 0 a 10. De 0 a 5 é notas mais baixas, significa que você tá sentindo pouca dor. De 5 a 10 vai aumentando, 10 é o máximo. Me diz aí de 0 a 10. Se você pudesse dar uma nota para sua dor agora, que nota você daria? Grava aí na sua cabeça, não precisa falar para mim, tá bom? Você grava a sua dor, aliás, a nota que você deu para sua dor aí na sua cabeça. E aí sentado agora, a gente vai fazer 3 coisinhas simples para aliviar tensões. Presta bem atenção. Esse é um que é bem geral. Você vai pegar as suas mãos, ó, vai colocar aqui em cima da cabeça, ó, desse jeito aqui, ó, bem aqui, ó. E você vai deixar o peso do corpo, o peso dos seus braços na cabeça, ok? Nesse momento é como se todo o seu corpo se tornasse um só. Você está comprimindo as suas vértebras, articulações. Então, nesse momento, você vai prestando atenção, mas depois você vai fechando o olho, tá? Você coloca as 2 mãos na cabeça. Lembra aí quanto é que estava a sua dor? A nota que você deu à sua dor de 0 a 10? Então, aqui, ó. Você respira bem profundamente. Você vai fazer movimentos muito suaves, ó. Você vai trazer os seus cotovelos para baixo. E vai trazer para cima. Vai levar para baixo. E vai levar para cima. O segredo aqui não é velocidade. Para quem é ansioso, começa a experimentar, desacelerar. Você vai respirar profundamente, do jeito que você sabe agora. E você vai fazer esse movimento bem suave, ó. Vai até onde consegue ir e volta. Você faz esse movimento sem pressão. Se você só consegue ir até aqui, vai até aqui e volta. Faz bem pequenininho. Se consegue ir mais, vai mais. Ok? Depois desse, você vai fazer um bem simples. Você vai... Que bom que voltou, Simone. Você vai agora virar para um lado. Vai decorar um ponto que o seu olho fixar. Decora aí um ponto para mim, tá bom? Respira fundo e vai até o outro. Sempre um lado parece que vai menos, né? Vai um aqui, ó. Ok. Ok. Decorou? Decorou aí? Agora você vai fazer uma coisa engraçada, tá? Se tiver perto de alguém, alguém perguntar, você diz assim: não quero saber. Eu vou fazer porque acredito. E depois tem comprovações? Sim. Nós vamos soltar tensões dessa região aqui. Sabe como é que a gente faz isso? Você agora vai bem devagar. Fazer pelo menos umas 20 a 25 vezes. Aqui, ó. A língua, ó. Deixa isso aqui, ó. O maxilar bem... A mandíbula bem relaxada. O maxilar bem relaxado. E você faz aqui, ó. 20 vezes.
Vai até onde a língua conseguir ir, tá? Se quiser fechar o olho, pode fechar o olho. Tem alguém dormindo aí? Não, né? Deixa pra dormir quando terminar, tá bom? Abre bem a boca, bem relaxada, ó. Quem pegar essa live e ver tanto de gente dando língua, se pudesse ver. Depois vocês filmam pra mim. Você vai fazer 20 vezes. Aguenta aí. A gente vai no outro. Eu já fui 20, e vocês? Terminou? Agora eu vou te fazer um negócio bem simplesinho. Você vai pegar aqui, ó, a sua orelha, ó, e puxar um pouquinho, ó. Não puxa por aqui, não. Pega a cartilagemzinha dela, assim, ó. Ninguém precisa ter medo que não vai crescer a orelha de ninguém. E também não é pra puxar muito, é pra puxar bem pouquinho, ó. Bem pequenininho, ó, ó. Vai pra cima, vai pra baixo. Vai pra cima, vai pra baixo. Mexe aqui, ó. Bem suave. Respira fundo. Vai lá em cima, baixo. Não faz rápido. Faz bem suave. Lá em cima, lá embaixo. Pra frente e pra trás. Ok? Puxou um pouquinho. Ok. Agora a gente vai, ó, mais uma vez aqui, tá? Ok? Só que agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai, ó, virar para um lado, com a mão bem no couro. Virar para o outro. Você vai sentir a costelinha abrindo desse lado, depois a costela abrindo do outro, bem suave. Simone, faz bem pequenininho, tá bom? Bem pequenininho. E agora você faz, ó, de um lado, como se você tivesse, ó, uma costela abriu aqui, depois a outra, ó. Vai. Só mais um pouquinho. Vocês sabiam que às vezes vocês estão sentindo tanta dor no quadril, no joelho, e tem tanta rigidez nas costelas? Que tal, em vez de mexer o joelho que tá doendo tanto, o quadril que dói tanto, mexer as costelas? Esse é um movimento simples. E agora, ó, para terminar, você abraça aqui, ó, pega um cotovelo no outro, faz esse movimento aqui, ó, abraça aqui, ó, e aí você gira, ó, sem mexer o corpo, tá bom? Você vai todo com ele, sem mexer, eu digo, não é o corpo, é o quadril. Você mexe só, ó. Pode parecer tão bobo, gente, isso, tão bobo, mas tem resultados fantásticos. Vai lá, pezinho bem colocado no chão, mais uma vez.
vai um pouquinho mais. Se sentir que pode esticar mais, vai. Se doer demais, faz só um movimento pequenininho. E agora, ó, segurando ainda, tá? Encosta aqui, pra cima, pra baixo, pra cima. Faz um ombro pra cima, o outro pra cima. Ó, um lá atrás, segurando aqui ainda, tá? O outro lá atrás. Movimento suave, gente, suave, sem pressa. O ansioso aqui sofre, né? Vai um aqui, o outro aqui. Respira fundo. Deixa o corpo como tá. Não se preocupa, tem que ficar assim, eu tenho uma postura. Não, agora fica na posição mais confortável para você, dentro do que eu falei. A cadeira, os pés bem posicionados, ok? Tudo bem aí? Respira fundo. E agora, experimenta, como eu falei no início. Vou responder já, viu, Ângela? Te respondo, prometo. Você experimenta agora virar o pescoço de novo para onde você fixou, ok? Me diz aí o que aconteceu com vocês. Eu nem vou dizer porque eu quero ouvir o ponto que vocês decoraram. O que aconteceu? Gostaria de ouvir vocês. O que aconteceu? Boa noite, Roberta. Seja bem-vinda, querida. Oi, Fernando. Tudo bem? Seja bem-vindo também, querido. Já estamos finalizando a nossa prática, experimentando do fora da caixa. Mas eu gostaria de ouvir vocês, queridos. Quem fez os exercícios mesmo? Vocês sentiram diferença o quê? O que vocês viram de diferente? Quem fixou o ponto no lugar ali e virou o pescoço, o que aconteceu? Ganhou amplitude? Ganhou mais? O pescoço foi mais? Sim ou não? Coloca aí pra mim, por favor. Oi, Aline. Oi, seja bem-vinda. E aí? Coloca pra mim, tá bom? Nos comentários. Depois, se vocês tiveram essa experiência. Eu fixei um ponto e consegui virar bastante. Principalmente o meu lado, ó. Meu lado esquerdo, que é um pouquinho mais travadinho. E eu consegui bastante, ó. E bem mais. Ângela, respondendo a sua pergunta, sim, se você não faz nenhuma atividade, principalmente você que é cabeleireira e trabalha muito braço, pescoço, coluna, então você pode fazer todos os dias. Agora você precisa fazer num horário em que você tenha essa tranquilidade de tirar pelo menos 5 minutinhos a 10 minutinhos para você se movimentar. Como eu passei só 3 desses, né? A língua, esse aqui, você pode fazer pela manhã. Ao acordar, você já começa. E no final do dia, antes de dormir, você também tirar as tensões, porque você trabalhou bastante o músculo, o corpo. Você vai ter bons resultados, tá? Esse só foi, vamos dizer assim, só foram 3 exercíciozinhos suaves para relaxar essa parte do corpo, mas podem parecer simples, porém são eficazes. Vão movimentar o seu corpo de forma profunda. E aí, com o passar do tempo, você podendo se sentir mais flexível, você consegue sim fazer movimentos mais complexos. E você vai percebendo o seu corpo, você vai sentindo o seu corpo. Movimente-se. Pense dor fora da caixa. Grande abraço para vocês. Obrigada, Laelso. Saudade de você, viu, meu amigo? Orando por você, pro seu transplante, tá bom?
Que bom que você gostou, Ângela. Beijão pra vocês, gente. Fiquei muito feliz de compartilhar com vocês um pouquinho dessa noite, né? Olha, a gente foi quase mais de 1 hora e pouco de live. Isso que a gente estava esperando no início, o pessoal chegar. Oi, Pepe, tudo bem? Seja bem-vinda. Nós já encerramos a live. Mas é isso, queridos. Eu quero dizer, usando a frase de Dr. Roberto Crema, né? Ele diz que ninguém cura ninguém, ninguém se cura sozinho. Nos curamos no encontro. Então, é bom demais quando a gente tem um encontro, porque um pode ajudar o outro e aqui a gente cresce. Então, um grande abraço para vocês e que esse ano você decida pensar dor fora da caixa. Tenho certeza que você vai ser muito mais feliz e vai experimentar alívio para suas dores. Beijão, cheiro, boa noite.